Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, número 67. E o sol está glorioso, está radiante. E que a luz, de Jesus, que é o nosso sol diário, possa nos sustentar neste dia. Que a luz de Jesus brilhe em você, em sua família, e que em Cristo Jesus todas as suas necessidades sejam supridas neste dia. Essa é a vontade de Deus, que os seus filhos sejam supridos em Cristo Jesus todos os dias. Que Ele seja o pão nosso de cada dia e que possamos experimentar mais dele nesse dia. Então nós vamos continuar aprendendo com Jesus sobre a parábola da videira verdadeira. Ele estava ensinando aos seus discípulos e também a nós. O segredo da vida cristã: permanecer em mim. Nós estamos então meditando sobre a vinha do nosso Pai, né? Nosso Pai, que é o agricultor, que é o lavrador. A parábola da vinha do nosso Pai nos ensina que Jesus, ele é a nossa videira verdadeira. Nós ainda estamos estudando um texto, específico, um versículo específico que diz assim: toda a vara em mim que não dá fruto, atira e poda, toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Toda vara que em mim não dá fruto, tira, mas poda toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. O interessante a respeito da poda, que a poda é um trabalho que o lavrador realiza no inverno. É a atividade principal desempenhada no inverno pelo agricultor, pelo lavrador. Então, sendo a única, na verdade, a única atividade no ano todo. Então, durante o ano todo, essa é a única atividade que é mencionada nesta parábola, exatamente por ela ser a atividade que terá maior impacto sobre a saúde e sobre a frutificação da videira. E esta atividade, então, ensinada por Jesus, é a poda, aonde ele corta para moldar a videira, para fazê-la mais frutífera, cada vez mais frutífera. Então, a poda é um processo realizado no inverno. O processo da poda não é isento de desconforto para a videira. Ela sente a sua dor no processo. Nos lugares onde as varas são cortadas, as feridas permanecem abertas. Se está doendo algum processo em sua vida, a poda é sinal de que sua vida está unida à videira. Então, todos os processos que nós passamos na nossa vida, todos os cortes, geram muitas vezes feridas, mas essas feridas doem. Mas se está doendo, é porque você está fincado, fixado na videira. Elas, contudo, são curadas, são podadas exatamente para que a seiva que não está fluindo, ou seja, ela não está recebendo a força da videira. Por isso, a necessidade da poda. Então, quando os ramos vão ficando secos, então o agricultor vai lá com a sua tesoura e corta bem aonde está seco, para que aquela parte seca caia e aquela parte que está ainda recebendo a vida, a seiva da videira, ela possa então continuar crescendo e recebendo então a vida. Mas por qual razão a poda é realizada no inverno? Porque as doenças e as pestes que poderiam infectar as feridas estão adormecidas. Para que se pode a videira sem
danificá-lo, o trabalho deverá ser feito após a seiva haver diminuído a sua atividade e a videira estiver em repouso. É como se fosse uma cirurgia da mais alta ordem e importância. A menos que a vara esteja em repouso, ou seja, rendida ao processo da poda, este corte pode destruí-la. Então, olha a importância da gente entender por que a poda se realiza no inverno. Porque as feridas ficam abertas e qualquer peste ou qualquer doença que tocar naquela ferida vai infectá-la e pode levá-la à morte. Olha que preciosa lição nós podemos aprender a respeito da poda e até mesmo dos processos que Deus realiza em nossa vida. Então, a vara, o ramo, ele precisa estar em repouso, ligado, né? Recebendo a seiva. Aonde ele parou de receber, ele seca. Então, é exatamente nesse lugar, entre aquela parte que está recebendo e a que não está, que o agricultor realiza a poda. Então, nós podemos entender esse quadro, né, maravilhoso de cirurgia que Deus realiza também em nossas vidas. Ele nos poda de modo que possamos produzir mais frutos. Para isso, ele corta aquilo que está em desordem em nossa vida. Isso pode nos ferir? Sim, mas estas são as feridas feitas por um amigo, que corta de modo macio e terno. Ele nos poda enquanto estamos descansando em um ambiente em que estamos sendo refrescados pela sua presença. Então, as feridas não são tão dolorosas e também não é provável que possam ser usadas pelo inimigo para gerar amargura e rebeldia. Olha que coisa preciosa essa lição da poda. Deus nos poda não quando nós estamos fora da presença dele, mas quando estamos ligados na presença dele, quando estamos descansados na nossa fé, na nossa esperança nele. Então ele vem e realiza a poda naquilo na nossa vida que pode estar trazendo, pode trazer a morte de espiritual na nossa vida. Assim ele corta. Então, quando ele poda, ele corta. Em primeiro lugar, ele faz isso para nos libertar das varas que estão quebradas ou sem saúde. Deus corta as paixões mundanas, as distrações que agem como vilão na nossa vida espiritual. Durante a poda, nós temos um senso da mais pura pecaminosidade. Durante a poda, nós entendemos os nossos pecados, os nossos erros, e quando ele nos poda e traz aquela dor, ele está nos chamando ao arrependimento. Ele poda cuidadosamente, assegurando-se que nada existe em nenhuma área em que o inimigo seja capaz de manter uma posição segura na nossa vida, tentando destruir aquilo que Deus está construindo em seu Filho em nossas vidas. Em segundo lugar, ele realiza a poda para reorganizar a nossa agenda. O crescimento e a colheita têm uma maneira de multiplicar as oportunidades em nossa vida. Porém, essas oportunidades podem nos deixar tão magros que nos tornamos sem frutos e podemos também nos distrair a atenção da nossa comunhão com Jesus. Então, em terceiro lugar, a poda também reajusta o nosso foco para que possamos nos concentrar naquilo que ele deseja que façamos, em lugar de tudo aquilo que nós poderíamos estar fazendo. O melhor é fazer poucas coisas
que sejam frutíferas do que muitas coisas que sejam fúteis e inúteis. A meta do crente consciente é a frutificação e não a ocupação. Existem coisas demais acontecendo para sermos capazes de participar de todas elas. Nós precisamos nos limitar e focar nas coisas que Deus realmente nos chamou para fazer. Este é o único modo de nós sermos frutíferos, de nós nos aproximarmos de Deus. A estação da quietude e deixarmos que Ele nos mostre, então, os seus planos. A vida daqueles que ouvem a Deus não é uma fartura, né, de atividades, mas é uma vida que possui foco. A poda realizada por Deus resulta, então, em algo importante: a simplicidade. Traz a simplicidade, traz o poder e traz a alegria. E traz também a realização da frutificação. Não resista à poda. Ela é a chave para a nossa frutificação. Então, nós aprendemos lições preciosas, né, com Jesus ensinando os seus discípulos. E que seja assim também conosco, que possamos perceber como Deus trabalha esse processo de forma tão amorosa e tão cuidadosa. E eu acredito firmemente que toda a humanidade está no inverno de Deus e está passando por essa poda, assim como eu e como você. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe. E amanhã nós continuamos então aprendendo do Senhor na vinha do nosso Pai. Deus te abençoe.